Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao Sintonia Livre. Estamos aqui, o Ricardo e eu, para estudarmos juntos com vocês o Evangelho de João. Fazer reflexões, trocar conhecimentos. Então, seria interessante, se você está chegando aqui agora, assista aos vídeos anteriores, pegue o ritmo do nosso estudo, tome contato com o que nós já refletimos sobre esse estudo do Evangelho de João. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, faça comentários, críticas, suas dúvidas, indagações. Pode também mandar para a gente lá no Instagram. Muitas pessoas às vezes mandam direct fazendo suas sugestões, críticas, como eu disse. O meu Instagram é Eli_Borre, o do Ricardo. Ricardo_Goulart_. Muito bem. Então, hoje, nesse episódio, nós vamos dar sequência nos versículos 4 e 5 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Está escrito assim: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a aprisionam. Bem, as trevas não aprisionam a luz. Que luz é essa? Que luz é essa, Ricardo? Você sabe que luz é essa? A gente sabe, né? Como já dizia Roberto Carlos, né? Essa luz, é claro que é Jesus. Muito bem. Dependendo da pessoa, dependendo da idade da pessoa que está vendo, ela não vai saber nem quem é o Roberto Carlos, né? Muito menos dessa música, não é verdade? É assim que a gente vai entregando a idade, né? Com os exemplos que a gente vai dando, não é? Não que eu seja da época do Roberto Carlos, né? Nem eu, mas a gente lembra, eu conheço, né? A música. Então, gente, como o Ricardo disse, tem essa canção aí do Roberto Carlos que ele fala: essa luz é claro que é Jesus. Mas, à medida que a gente vai fazendo a leitura, isso vai ficando bem claro, né? É a vida, quando ele fala de vida, de luz, ele está falando de Jesus. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões a respeito desse versículo. Da onde será que João tirou esse negócio de luz, de vida, né? Esse assunto? Da onde que veio isso? Nós vimos nos episódios anteriores que o primeiro capítulo do Evangelho de João foi inspirado no primeiro livro da Torá. E o primeiro livro da Torá contém o que corresponde para nós o livro de Gênesis. E há algo interessante ali no livro de Gênesis que eu gostaria de chamar a atenção, no que diz respeito à criação. O sol, a lua, as estrelas, ou seja, tudo que gera luz, foram feitos no quarto dia da criação. Mas no primeiro dia está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Que luz é essa? Se, como eu acabei de dizer, o sol, a lua e as estrelas foram feitas no quarto dia da criação. E mais uma coisa, ali, se não tinha sol, se não tinha lua, se não tinha as estrelas, como que ia contar o dia? Como que ia fazer essa distinção? Porque muita gente lê ali a palavra dia e entende como dia de 24 horas. Mas se não tinha o sol e a lua para fazer essa diferença, como que significa dia de 24 horas? Então, para entendermos a luz do primeiro dia, eu vou voltar no quarto dia da criação para analisar, porque com a Bíblia acontece isso. Às vezes nós precisamos analisar algo para entender, para linkar ideias, para compreender melhor algo que está escrito. Então, imagine o Sol. Quais as funções do Sol no nosso sistema Terra? Isso é bem intuitivo. O Sol aquece, o Sol ilumina, o Sol traz calor. Então, vamos imaginar. A luz do Sol contém a energia. As plantas captam essa energia para realizar a fotossíntese. E muitos seres vivos dependem das plantas para sobreviverem.
Logo, se não tiver a luz do sol oferecendo energia para as plantas, não vai ter alimento para muitos seres. O que nós podemos concluir? Que a luz do sol gera energia que propicia a vida. Luz e vida. Começaram a entender o que João queria falar? Outro detalhe: o sol aquece, o sol traz calor. Em regiões onde não há muita incidência do sol, como são essas regiões quanto à vida? A vida é difícil se desenvolver nessas regiões. Então, outra coisa que nós podemos concluir: o sol ilumina, traz calor, aquece e isso propicia a vida, luz e vida. Mais uma vez, vamos começando a entender o que João quis dizer com luz e vida a respeito de Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho da noite, né, Ricardo? Bom, como você mesmo diz, a luz do dia que serve para criar a vida, que serve para fazer esse processo de fotossíntese, para trazer alimento para as pessoas, porque a planta ali ela começa a crescer, criar e também dar frutos. À noite existe a luz da lua, que também ilumina. Afinal, a luz da lua ela refrata a luz solar e serve de iluminação também à noite. Sempre serviu, principalmente antigamente, quando a gente não tinha luz artificial. E a luz das estrelas, que também foi criada no quarto dia, é uma luz que serviu há muito tempo, principalmente na antiguidade, para orientar os navegantes. Afinal, você no meio do oceano, navegando ali, como você se orientava? Através da luz das estrelas. Porque elas sempre têm ali, em média, assim, um ponto fixo. Por exemplo, o Cruzeiro do Sul, né? Você sabe que você está indo para o Sul pelo Cruzeiro do Sul. Enfim, essa como que eu posso dizer? É a função da luz em lugares escuros. Servir de orientação, assim como Jesus. Se a gente tem alguns momentos na nossa vida que a gente está escuro, que a gente está na escuridão, que a gente está em trevas, como bem diz o Evangelho, é bom que a gente olhe para esse norte, para esse guia, para essa luz que nos orienta, que é Jesus. Agora a gente precisa de trabalhar então, algumas ideias para a gente absorver ao máximo os ensinamentos que João trouxe, que ele ainda não entrou nas lições de Jesus, mas ele está trazendo muito ensinamento aqui, principalmente quando ele confronta a ideia de luz com trevas. Que, como ele disse mesmo, que é a... Repete aí, dá uma lida rapidinho, só para eu... De novo. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a aprisionam. As trevas não aprisionam a luz, ou as trevas não a reconheceram, ou as trevas não a compreenderam. Também. Pode ser uma interpretação também. Então a gente precisa trabalhar essa ideia que existe entre luz e trevas. Assim como, muitas vezes, existe no nosso mundo, na nossa vida, ideias aparentemente antagônicas. Por exemplo, como calor e frio. Calor e frio, que mais que eu posso dizer aqui? Ódio e paixão. São ideias assim que a gente tem concebida como se fossem coisas antagônicas. Melhor dizendo, a gente entende como se fossem coisas assim diferentes, que se contrapõem. Mas eu quero trazer aqui, para a gente aprofundar um pouquinho o que vem a ser essas trevas e o que vem a ser essa luz que Jesus traz. Eu quero trazer aqui algumas ideias, alguns conceitos e reflexões sobre a diferença entre polaridade e dualidade. Porque se você é uma pessoa que gosta de acompanhar quem fala de desenvolvimento humano, espiritualidade, mentalidade, né, ele já ouviu falar que a gente tem que deixar de ser dual. A gente tem que deixar a dualidade de lado. Como que é isso? Como que a gente pode entender essa dualidade? Como que a gente pode entender por que as pessoas falam isso? Então, vamos aprofundar um pouquinho nisso, porque aqui parece que são ideias antagônicas. E dualidade foi algo concebido por nós humanos. A gente trouxe essas ideias de coisas duais. Por que eu estou falando isso? Porque a gente fala assim, nossa, a luz ilumina as trevas. E as trevas, muitas vezes, não a compreendem. Por que eu estou falando isso? Porque a gente cria uma ideia de coisas diferentes, mas não são.
Quando a gente trata as coisas como polaridade, aliás, como dualidade, a gente tem ideia de coisas que são antagônicas e diferentes, que se contrapõem. Como, por exemplo, certo e errado, o bem e o mal. Quando você supera essa dualidade, você deixa de pensar em certo e errado, em bom ou mal. Mas como a gente faz para superar essa dualidade que está enraizada na nossa mente, no nosso consciente? A gente precisa de mudar a compreensão de dualidade para polaridade. Por quê, Ricardo? Porque polaridade não são coisas antagônicas, não são coisas que se confrontam, não são coisas, como que eu posso dizer assim, que se opõem. Polaridade é a mesma coisa, mas em gradação diferente. É a mesma coisa, mas em graus diferentes. Por exemplo, quando a gente está falando de luz e trevas, imagina quando você está vendo o sol nascer. Quando você começa a ver o sol nascer, você começa a perceber, somente se você conseguir ter uma visão de cima para baixo, uma perspectiva mais ampla, você começa a perceber que aos poucos, de forma gradual, ele vai iluminando aquela região, aquele país, aquela região do mundo. Então, assim, de forma gradual, a luz vai vindo. Da mesma forma, quando você pega a água, que é uma coisa só, e você tem ela no estado sólido e outra hora no estado gasoso, em vapor, é a mesma coisa, mas em gradação diferente. Isso é polaridade. Eu tenho o sólido e o líquido, eu tenho o sólido e o gasoso. Da mesma forma, quando a gente está triste e alegre, não são coisas antagônicas. E aqui eu começo a entrar, porque com a luz é interessante você começar a olhar para Jesus com esse olhar, com essa visão, aliás, com essa compreensão. Não de dualidade, mas de polaridade. Por quê? Porque se eu estou triste com algo na minha vida e não consigo estar alegre, não são coisas antagônicas. Eu preciso de transformar essa emoção. Aí, sobre esse mesmo aspecto, de repente, na minha vida, eu consigo ter uma visão diferente. Digo isso porque quando a pessoa, por exemplo, faz uma terapia, o mesmo fato na vida dela, quando ela ressignifica, o mesmo fato muda na percepção dela. Então, não era coisa antagônica, era só ela transformar isso na gradação, levar para algo que fosse alegre. Então, falando disso, por que eu estou aprofundando um pouco nisso? Porque muitas vezes, de repente, você pega outra coisa que a gente acha que é dual, que é antagônico, ódio e paixão. Não, pela mesma pessoa, você vai ter ódio e paixão, dependendo das coisas que acontecem, que você entende que é legal ou não. De repente, no começo do namoro é só paixão. Aí, vai passando o tempo, as coisas vão acontecendo, você, de repente, se decepciona com alguma expectativa que você tinha e, de repente, você não começa a gostar, começa a ter raiva e chega ao ódio. Pensa, como se fosse um pêndulo para lá e para cá. De um lado eu tenho paixão, do outro lado eu tenho ódio. O que é o ideal, o meio ali? É o equilíbrio, é o amor. Porque eu tenho consciência dos defeitos, que eu não vou odiar mais, mas eu também estou feliz com as afinidades, com as coisas boas que eu me apaixonei. Então o equilíbrio ali é o amor. Então perceba que não são coisas diferentes na nossa vida. São gradações que a gente coloca de acordo com a nossa percepção. Por isso que eu quis trazer essa ideia. Para quê, Ricardo? Para a gente entender uma coisa. Toda vez que eu estou em trevas, eu estou sofrendo. Ou está doendo. Não é assim? Dificilmente alguém iluminado vai estar sofrendo. Não é verdade? Uhum. Uma pessoa que está bem, está feliz, está alegre, a gente fala que ela está até, o quê? Iluminada, está brilhando. Olha como ela brilha, né? Normalmente isso é luz. As pessoas emitem luz. Somente no brilho no olhar, quando está feliz, está alegre. Quando você vê uma pessoa mais triste, mais depressiva, mais apagada, ela está o quê? Em trevas. Não é assim que a gente costuma falar? Por quê? Porque justamente quando a pessoa está mais apagada, ela está em trevas. E a treva traz o quê? Dor e sofrimento. Então,
por que que a gente continua ainda na dor e sofrimento? Primeiro ponto, a gente ainda não entendeu a diferença entre dualidade e polaridade. A gente precisa de aprender que não existe essa diferença. Por quê? Porque se eu vejo as coisas assim como certo e errado, bom ou mal, eu estou sendo dual. E nada na vida é bom ou mal. Nada na vida vai ser certo ou errado, a não ser a forma como eu vejo. Então é melhor eu trabalhar os polos opostos em mim, seja na questão sentimental, como ódio, paixão, seja na questão emocional, tristeza, raiva, que eu posso levar isso. Se eu estou vivenciando algo triste na minha vida, eu posso trazer momentos alegres, principalmente se for relacionado à mesma pessoa, melhor ainda, para eu sair desse estado de tristeza e entrar num estado de alegria, de contemplação, de contentamento. É só trabalhar isso na minha mente. E sair do sofrimento. Agora, por que a gente insiste em estar em trevas e não conseguir polarizar melhor para um lado bom para nós, um lado positivo? Porque para a gente conseguir muitas vezes se transformar e polarizar, é necessário a gente confrontar algo em nós. É necessário a gente olhar para o que está nas trevas. E a gente não gosta de olhar para o que está nas trevas. Então, quando eu não confronto, eu estou no quê? Como eu já disse, a gente disse semana passada, a gente está vivendo ali na zona de conforto. Então é muito melhor, de repente, eu deixar de confrontar algo, porque já é uma dor que eu estou acostumado, já é um sofrimento que eu estou habituado, do que confrontar algo novo, e esse algo novo, de repente, me causa medo, me causa espanto, e eu não saio da zona de conforto. E aqui, a consequência, aliás, a consequência de ficar sempre na zona de conforto, tem uma coisinha que vem em razão disso, que é chamado de efeito sombra. Aqui eu vou entrar numa pegada totalmente psicológica, que esse termo efeito sombra foi criado por Carl Jung. Então, ele fazendo essa análise aí da mente, ele descobriu essa coisinha do efeito sombra. E o que é o efeito sombra? Olha que interessante. Efeito sombra porque você está na onde? Você está nas trevas. Mas o que é o efeito sombra, então, Ricardo? Vamos lá, então. Vamos entender o que é o efeito sombra. Que a gente fica aí nesse sofrimento, nessa dor. Muitas vezes a gente não consegue nem entender a raiz do sofrimento. Não é verdade? Uhum. Quantas vezes a gente também, na minha vida, e você na sua vida, a gente ficou às vezes em sofrimento e não sabia por quê. A gente estava em trevas e não sabia por quê. Porque a gente não conseguia enxergar algumas coisinhas em nós. Muitas vezes a gente não gostaria nem de confrontar. E o que é então esse efeito sombra? Toda vez que você percebe algo em você e você não gosta, o que você faz? Você tende a reprimir. Você não vai querer olhar para isso. Porque eu tenho uma autoimagem minha idealizada, eu penso algo de mim idealizado, e de repente aquilo que eu vejo em mim eu não gosto, eu reprimo, eu escondo. Sabe igual jogar a sujeira para debaixo do tapete? Eu não quero ver. Ou é porque eu não quero ver por mim mesmo, ou é porque a sociedade entende que de repente o que eu quero, o que eu desejo, ou o que eu penso é algo ruim. Não é algo validado pela sociedade, não é algo valorado, não é algo que tem valor perante a sociedade. E aí, como eu não quero desagradar os próximos, principalmente quando as pessoas estão próximas de mim, as pessoas que eu amo, eu entendo isso como ruim e não quero manifestar. Vou dar um exemplo. Então vamos aos exemplos para ficar claro. Eu já ouvi muitas vezes que sentir raiva do pai é pecado. Aí de repente você se pega com raiva do seu pai e você fala, nossa, eu não posso sentir raiva disso não. Aí você começa a reprimir isso, esconder isso, eu não quero ver isso, essa raiva não sai de mim. Começa a sentir raiva do marido, da esposa, entende que isso é pecado, sai de mim, não vou sentir isso. Isso é o demônio que está me rodeando. Não vou sentir isso.
Só que você se esquece que você é humano, que a raiva faz parte do ser humano, que a raiva é algo natural do ser humano. Outro exemplo vou dar aqui, porque eu já vi isso de perto. De repente, você quer ali economizar dinheiro, para fazer alguma poupança, fazer alguma coisa, e aí você escuta pessoas dizendo, deixa de ser pão duro. E aí no meio que você vive ali, aquele negócio de ser pão duro não é muito bem visto. Porque a vida vai acabar, vamos tocar, vamos viver o hoje, o que interessa é o hoje, quem garante que você vai estar vivo amanhã, você vai ficar guardando dinheiro para quê? Então deixa de ser pão duro. E aí você começa a entender isso como uma versão no meio social que de repente você está inserido, e o que acontece? Não, vou ser pão duro, não. Vou guardar dinheiro, não. Isso é ser pão duro. E você começa a ter aversão, esse desejo seu de poupar. E o que você faz? Vamos gastar, vamos viver a vida. Você começa a entrar na onda. De repente precisa de uma aprovação, principalmente do meio social. Quando a gente não tem uma autoimagem idealizada, que esse negócio de a gente olhar de repente para um defeito meu, mesmo que físico, não gostar e querer esconder, muitas vezes a gente tem medo de desagradar quem está perto, ou no grupo que a gente está inserido, e a gente começa a não viver aquilo que a gente deseja, para ter o quê? A aprovação alheia. Então todo desejo começa a ser reprimido, toda vontade que você tem, assim, embora legítima, você começa a reprimir, porque de repente o meio que você está ali não julga legal isso, e você quer o quê? Você quer ficar bem ali com todos, com seus próximos. E aí, o que você faz? Você reprime, você esconde, você joga para debaixo do tapete. Opa, deixa aqui, não vou nem dar bola. Não, você sabe que você está falando isso? A gente viu um documentário sobre o efeito sombra, né? Eu ia falar dele, mas fala aí. Não, eu não me lembro direito do que falou. Faz tempo que a gente viu, Não, faz tempo. Eu nem me recordava direito desse assunto, mas eu estou pensando numa outra coisa aqui, que às vezes tem algumas sombras que tá tão dentro da gente, concretada, que a gente não lembra, mas... A gente não é que a gente não lembra, a gente não aconteceu nada para expor aquilo. Você perde a percepção daquilo, você não consegue mais ver mais esse defeito, ou um desejo. Pode ser defeito, pode ser desejo, mas é algo que você reprime. Pois é, mas o que acontece? Quando tem algo concretado lá, guardadinho, que às vezes você nem percebe que tá lá, a vida dá um jeito de trazer pro consciente. Exatamente. Pra, tipo assim, jogar na sua cara, não no mau sentido, mas assim, você tem que trabalhar isso em você. Me veio um exemplo na cabeça, não sei se vai encaixar aí, mas se não encaixar, você me corrige. Por exemplo, a pessoa é traída. Vou usar o exemplo da mulher, porque para mim é mais fácil visualizar. A mulher é traída. Então, vamos imaginar assim que seja uma pessoa que ofereceu tudo de melhor no relacionamento. Então, vamos imaginar assim, ela ofereceu a luz para a pessoa. E aí ela é traída, quer dizer, ela ofereceu algo de bom e recebeu algo que não era o que ela esperava, né? Porque o que ela queria? Receber carinho, confiança, lealdade, tá. Só que o que acontece? Quando você está, vamos falar assim, numa frequência da luz, se você está sintonizado com a luz, no sentido assim, de ser uma pessoa ética, uma pessoa moral, assim, eu sou traída, mas eu não traio. Você fica triste, você fica magoado, só que você levanta a cabeça, por quê? Porque você se ama, você se respeita, você se valoriza e vai prosseguir a sua vida. Então, quer dizer assim, você está na frequência da luz, você está sintonizado. Por quê? Porque você é isso, independentemente do que acontece com você. Porque o que eu percebo e vejo? Tem gente que fala assim, é traído. Aí ela vai, e o que ela quer fazer? Quer se vingar. Ela dissimula, ela mente, ela cria artimanhas para deixar aquela pessoa amarrada a ela. E aí ela fala assim, eu sou assim, eu fiquei assim porque eu fui traída. Não, você já era assim. E veio à tona porque a vida te mostrou. Porque você teve uma pessoa que te despertou, que trouxe isso. Então não foi a pessoa que te transformou nisso, você já era. Você já era e manifestou isso nas suas atitudes. Aí não adianta você falar assim,
É aquele negócio da vítima, né? Aí a pessoa sobe num pedestal, igual eu falei no outro episódio, e fica lá. Ai, porque eu sou boa sim. É porque eu só tô fazendo isso por causa do outro. Não, senhor, você já era. Porque quando você é uma pessoa que não trai, que você se ama, você se valoriza, independentemente do que aconteça, você vai ser assim em todas as atitudes. Exato. E isso eu não tô falando que você não vai sofrer, não vai ficar magoado, não vai chorar. Não é isso, não. É questão de como que você vai reagir a isso que te trouxeram, ou que a vida te trouxe. Exato. Isso também entra no efeito sombra. Com certeza, porque assim, você fala uma palavra perfeita, reagir. Toda reação é muito inconsciente, não é verdade? Aquela reação imediata é inconsciente, a pessoa está com raiva, quer espancar, sei lá, fazer um monte de coisa, porque alguém pisou no meu carro. Só que tudo que vem de forma reativa, inconsciente, isso mostra o quê? Se está no inconsciente, está na sombra. Porque toda vez que eu vou reprimindo algo em mim, que eu vou deixando de lado, que eu vou escondendo de mim, chega uma hora que se torna inconsciente. A sua mente vai se adaptando ainda. A sua mente consciente vai se adaptando a isso. E aí aquilo ali vai deixando de ser uma realidade para a sua vida idealizada, para o seu eu idealizado. Que eu não sou assim, então isso aqui não me interessa. Eu não vou sentir raiva da pessoa porque isso não interessa. Vai deixando de lado. Aí o dia que é traído, a raiva explode. Nossa Senhora, agora tem que acabar com a vida da pessoa. Ou fica atrás de vingança achando que é justiça divina. Exatamente. Muitos crimes passionais vêm em razão disso. Por causa de algo que existe no relacionamento que a pessoa vai escondendo, não vai se expondo, não quer desagradar, não fala o que pensa, não se expõe. São outros exemplos do efeito sombra. A pessoa não se expõe, não diz o que pensa, vai sempre reprimindo, e o dia que acontece algo, ela explode. Esse é o problema do efeito sombra, esse é o problema de estar nas trevas, essa pessoa. E aí, então esse exemplo aí que você deu é legal também. Então esse medo de desagradar, o medo de se expor, né? Então todos esses receios que a gente tem acaba se escondendo isso de nós mesmos e não manifesta as nossas vontades, isso tudo é efeito sombra. E o que é interessante do efeito sombra? É que existe uma realidade minha, que eu sinto, só que eu quero esconder. Muitas vezes desejo que eu tenho, e eu reprimo, porque de repente não é legal, com essa imagem idealizada. Então, aí esse confronto, quando ele está existindo, isso causa muito sofrimento, muita dor também. E já dizia Jesus ali no Evangelho de Mateus, não tenham medo dos homens. Jesus é a luz, mais uma vez, que ele vem dizer, não tenham medo dos homens. Quando Jesus foi falar para os seus discípulos assim, que quando eles forem pregar o Evangelho ali, eles seriam caçados, perseguidos, injuriados, ele finaliza falando, não tenham medo dos homens. Porque tudo que vocês fizerem aí, vocês serão compensados. Então, assim, ele traz essa mensagem, que ele sabe que muitas vezes o que você vai expor não vai ser agradável. Mas isso é seu, é a sua essência, é a sua sintonia, é aquilo que você pensa, que você vibra, que você quer. E aí, se você não se expõe, você vai jogando para debaixo do tapete. Nesse documentário que ele falou, Efeito Sombra, quem quiser pesquisa aí, eu lembro que é de uma palestrante norte-americana, eu não me lembro o nome dela, mas é de uma palestrante, e ela cita um exemplo de um cara lá que ele perseguia as prostitutas. Eu não lembro se ele foi vereador. Eu lembro. Eu acho que ele era senador de Nova York. Senador, assim. Não sei se é de Nova York, não sei, vereador, não sei. Político, né? Lá em Nova York, né? Não sei, seria o nosso vereador aqui, né? Sei lá. Se for em Nova York lá, seria o nosso vereador, imagino. Não lembro certinho. Mas enfim, era político lá, ele passou a perseguir lá as prostitutas, né? Perseguia. Até que um belo dia, sai um escândalo do político lá famoso, ele se envolvendo com prostitutas, que é quem ele mais perseguia era o que ele tinha um desejo mais reprimido. O que isso quer mostrar esse exemplo?
pegando o exemplo, a gente tem uma noção. Como que eu vou enxergar aquilo que eu reprimo? Toda vez que eu começo a expor muito moralismo, toda vez que eu começo a reprimir os outros, é porque eu estou reprimindo algo em mim. Não vou falar toda vez, mas pelo menos na maioria das vezes, né, que eu estou apontando algo em alguém, acabo, querendo ou não, eu estou reprimindo isso em mim. Na maioria das vezes, como no caso dessa pessoa, ela tinha um profundo desejo ali na sua adolescência, pelo jeito de se envolver com prostituta, não fez porque ele era um religioso e aquilo ali era pecado, e aí no final das contas ele passou a perseguir essas mulheres até que um dia se envolveu com uma. Então assim, aquilo que ele mais reprimiu quando vem à tona, explode, se torna assim, se torna algo que às vezes acaba até com um casamento, né? Porque ele reprimiu uma vontade. Eu não quero entrar aqui na questão assim do que é certo e errado, eu estou falando de vontades que a pessoa tem que ela reprime. Não que você tenha que fazer as vontades que não são assim muito boas para você também, mas, como se diz, né? Você precisa de olhar para essa vontade, confrontar ela. Mais uma vez vem o confronto. Por que eu estou sentindo isso? Eu preciso de entrar na essência. Por que eu estou com raiva da minha mãe? Por que eu estou com raiva do meu pai? Por que eu não quero poupar dinheiro para ser bonito para os outros? Ou porque eu estou gastando dinheiro para ser bonito para os outros? Por que eu estou fazendo isso? Coisas contrárias ao que eu desejo. É preciso de entrar na essência disso, é preciso de confrontar isso, né? É interessante porque muitas vezes aquilo que a gente quer para nós, ou que a gente quer fazer, às vezes é meio assim infantil, e a gente se julga, às vezes é meio desajeitado, e a gente se julga, às vezes, como que eu posso dizer também, às vezes não é convencional, e aí a gente se julga. Só que esses desejos, esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes a gente reprime, tem ali no fundo, uma coisa que o Carl Jung falava muito bem, isso, tem muitas vezes ali alguma qualidade por trás. Por isso que é necessário não agir de forma errada. Como é que eu posso dizer assim, de maneira que vá te causar algum dano a você. Mesmo que seja uma vontade, de repente, que vai te expor um risco, não é fazer isso, mas analisar, entender por que você está sentindo isso, para que isso venha à tona assim, que você deixe isso subir. E entendendo isso, de repente, você encontra alguma luz, alguma qualidade ali. Por exemplo, a pessoa que quer poupar e é taxada de pão duro. Por que ela quer poupar? Por que eu quero poupar para investir, para empreender, de repente para crescer? Por que eu estou com raiva do meu pai? A raiva demonstra muitas vezes que a gente foi ofendido. Por que eu entendi que eu fui ofendido? Estou com raiva. Entende? A gente precisa de trazer isso à tona para desenvolver o máximo potencial que a gente tem, principalmente de criatividade. Porque toda vez que eu estou jogando para debaixo do tapete alguma coisa que eu entendo ruim, alguma coisa minha, sentimento, um hábito, uma crença, que eu entendo ruim, eu estou perdendo a oportunidade, de repente, de tirar dali, daquele eu que eu estou reprimindo, alguma qualidade, alguma potencialidade e alguma criatividade. No episódio passado a gente falou muito sobre criação, né? A gente falou muito sobre cocriar ou de transformar a vida. Então, como eu vou transformar a vida, como eu vou criar algo de bom na minha vida, se eu estou ignorando o que realmente eu sou? Eu estou então em trevas. Toda vez que eu me nego, eu estou entrando em trevas. E é interessante a gente trazer esse olhar, porque quando o Evangelho fala que as trevas não compreenderam, que as trevas não reconheceram, que as trevas não não aprisionam, não retêm, quer dizer que também não conseguem subjugar o Cristo. E aqui não é esse ser Jesus, personagem que viveu há mais de 2000 anos atrás, que a gente tem que trazer para nós hoje.
Não é o Jesus, ou o Yeshua, ou o Emmanuel, que também tem gente que fala da frequência do Emmanuel, que a gente tem que até da personalidade, mas sim desse eu que ele veio demonstrar. Que se ele é a luz, ele é um guia. E esse guia, ele mostrou que existe um eu dentro dele que a gente tem que seguir. Esse eu é seu eu superior, é o seu eu superior, é o meu eu superior. É essa consciência que a gente tem, que dilata, que expande, que cresce, que tem todo o potencial ali criativo. E quanto nos dias atuais as pessoas estão sendo podadas na sua criatividade. Justamente porque a gente não quer desagradar. E aí eu não exponho um desejo, uma crença, um hábito meu que é julgado ruim. Não é verdade? E aí eu vou perdendo a oportunidade de ser criativo, porque às vezes naquilo que você está repreendendo está a sua maior criatividade. Entende? Será que vocês conseguem me entender? Acho que sim. Quando a gente mais repreende alguma coisa que a gente julga ruim, errado, estou ainda na dualidade, isso é errado, isso é certo, isso é bom, isso é ruim. Esquece da polaridade, não, isso é uma gradação. De repente você não vai ser pão duro, não. Não é questão de ser pão dura, é só questão de poupar para enricar. Porque você, não sei se existe esse verbo, né? Mas para você crescer, para você ficar bem financeiramente, que você tem visões lá na frente, e com essa visão vai vir criatividade, coisa que você vai descobrir, que você é capaz de repente, gerir, ter negócios próprios. Então, é necessário isso. E outra coisinha que eu queria falar da dualidade. De onde vocês acham que vem a culpa? Por que você acha que as pessoas falam que você tem que sair dessa dualidade, de bem e mal, certo e errado? Porque toda vez que eu estou confrontando coisas que eu penso que são antagônicas, se eu não estou no caminho julgado certo, vem o quê? A culpa. Nossa, por que eu fui fazer isso? Nossa, por que eu fui sentir raiva do meu pai, da minha mãe? Do meu filho, da minha filha? Você é um ser humano. Polariza essa raiva para um sentimento que te faça bem. Só entender isso, que é polaridade. Se eu estou com raiva hoje, amanhã é natural que eu vou sentir alegria, felicidade com essa pessoa. Só polarizar. E aí eu deixo de sofrer e criar culpas com essas coisas. Que são assim, emoções que vão gerando sintomas como depressão, ansiedade, fobia e por aí vai. Também contribui para isso. Bom, era mais ou menos esse o recado que a gente tinha para dar hoje. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, você já falou bem, né? Bonito. Que bom. Então, mais uma vez, se você não se inscreveu no canal, você está perdendo tempo. Então se inscreva, ativa o sininho, deixa um like, compartilha, faça perguntas aí, deixa comentário. Bora lá fazer uma corrente do bem para a gente crescer cada vez mais. Que juntos, mais ainda a gente consegue polarizar para algo bom, não é verdade? Então, um abraço e até a próxima.